é importante sempre repisar algumas coisas. Eu tinha um professor que disse que foi até a Alemanha lá falar sobre quadrinhos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse cara, que é o Zélio. O Zélio é um cartunista famoso no Brasil. Ele é irmão do Ziraldo. O Ziraldo é mais conhecido. O Zélio, eu tive um curso de histórias em quadrinhos que eu fiz como aluno, e ele era o professor. Ele é um grande aquarelista. Na realidade, eu fiz um curso de aquarela com ele. Ele falava que ele foi falar com fulano na Alemanha e o cara falava só sobre o óbvio. Porque o óbvio isso, o óbvio aquilo, e o óbvio tem que ser mostrado, ele falava, entendeu? Então, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, sempre existe alguma necessidade de reforço em aprendizagem. E o professor deve ser o cara mais chato do mundo, de fato ele é, no meu caso eu sou professor, porque o professor é um idiota, ele fica na escola o tempo todo, os alunos vão passando, né, vão para a 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª, e o professor nunca sai da escola. Né? Ele é um idiota, ele fica ali na escola. Né? Então ele adora a escola, o professor é um cara que adora a escola, nunca vi, vai ser tarado por escola assim, mas ele né? Ele adora a escola, então ele fica repisando, repetindo, refazendo, e ele fala o óbvio toda hora, né? Toda hora ele lá no óbvio e tal. Mas ele tem que fazer isso, é a função dele. Porque o aprendizado não acontece na primeira vez. Mesmo no seu método aí, tem que haver repetição. Senão você não assimila. A distância entre a primeira vez que você faz e a segunda é que é o grande segredo em aprendizagem. Se você demorar muito tempo, você não retém. Existem teorias, inclusive, se vocês quiserem saber sobre memorização, eu tenho um curso de memorização muito interessante, e ele é baseado simplesmente em quem? No Freud. Porque o Freud, ao estudar os problemas do inconsciente, da memória, porque o que traz sofrimento para a gente é a memória. Se a gente não tivesse memória, a gente não sofreria. Não lembraria das coisas, não teria sofrimento, ele esqueceria, simplesmente. Ele acabou descobrindo leis da memorização. Né? Então, vamos ver agora. Então, o que eu vou falar é o seguinte, vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa, como convencer a quem não leu o original. Todo mundo aqui está falando de língua estrangeira, tal, é até muito legal, né? Tem aqui umas pessoas que falam não sei quantos idiomas. Tal. É legal falar a língua dos outros. Né? A língua dos outros é muito legal. Só que quem vai ler aqui no Brasil, principalmente o mercado aqui, não é de versão, é um mercado de tradução. Vocês vão pegar outros idiomas e vão passar para o português, principalmente documentos legais. Né? Documentos da área de saúde são obrigatoriamente, tem que ser traduzidos, e pela lei do consumidor, todo produto estrangeiro tem que constar um manual em português do Brasil. Certo? Isso daí, para vocês que estão começando aí na área da tradução, é um veio. Vocês podem começar a pensar nisso aí, porque todos os documentos que são comercializados no Brasil têm que estar com o manual escrito em português do Brasil. Certo? Então, muita gente me pergunta como é que começa a tradução. Eu simplesmente respondo. Comece estudando português muito bem. Porque é a sua língua. Você simplesmente... muita gente... estuda inglês, porque o inglês... Mas e o português? Esse é o grande problema que eu encontro nos textos que eu, por exemplo, reviso. Muitos problemas. Né? Então... o problema é que quem lê uma tradução, a maioria dos casos, não é um especialista. Ele não conhece o original. Mas ele pode detectar, se ele for um bom leitor, que aquele original foi mal traduzido. É isso que eu vou mostrar um pouco para vocês. Como é que detecta? Existem coisas que são relativamente óbvias. Né? Então, todo mundo falando, isso aqui é uma tradução muito porca. Ele pode falar exatamente isso, e como dá para fazer. Não, existe, mesmo que você não tenha visto o original. Opa. Bom, erros gramaticais, não é só isso que conta, tá? Mas vocês detectam muito facilmente por conta disso. O estilo de traduções velhas, que são traduções velhas? Nós vamos ver aqui que, por mais que seja famoso o tradutor, a tradução é datada. Então, por isso que é possível retraduzir. Tá? Obviamente, muita gente aqui conhece a Bíblia, né? E a Bíblia já foi traduzida várias vezes ao longo dos séculos. Né? E existe, inclusive, no Brasil, uma versão da Bíblia para pessoas que não são letradas. Né? A Bíblia na linguagem do povo. Existe uma versão aqui, certo? É famosa, inclusive, essa Bíblia. A mais difícil das empreitadas. Quem quiser começar a traduzir e achar que vai virar um Masterchef, não.
Porque tradução não é moleza. E isso não é desestímulo. Tá? Isso não é desestímulo. E eu vou dizer por quê. Quando você começa a andar é uma coisa extremamente complexa para o ser humano. Ele envolve muitas coisas do cérebro. É muito difícil para uma criança começar a andar. É extremamente difícil. Só que vai ficando mais fácil com o tempo? Não, vai ficando mais difícil. Só que a criança vai tendo mais recursos. Entendeu? Então, a parte ruim é que começa difícil a tradução, vai ficando pior, muito mais responsabilidade e muito mais dificuldade. Só que você vai ganhando mais recursos. E é isso que vocês não podem fazer, parar de obter recursos. Ok? Senão vocês vão fazer traduções que não convencem. Então, por isso que é mais difícil das empreitadas, na opinião de um tradutor que nós vamos ver aqui. A língua de destino, erudição e intuição, que são aspectos que eu vou abordar, e ser escritor. Escritor não significa ser escritor famoso, tá? Ser escritor no sentido da literatura, e as pessoas confundem muito, inclusive, não sei se vocês usam isso, mas é um erro, vocês pegarem e falar a literatura médica, a literatura jurídica. Literatura não é médica nem jurídica, porque literatura é uma arte. É a arte de compor criativamente com palavras. O instrumento comum é a palavra. Tem que se falar bibliografia médica, bibliografia jurídica. Literatura é uma coisa reservada à arte literária. Isso aí é uma força de expressão, é um erro conceitual. Tá? Assim como literatura começa com ficção. Se não for ficção, não é literatura. É uma criação. Então, tudo isso... Por exemplo, eu sou um professor muito liberal, deixo a garotada conversar e tal, mas no dia que eu vou ensinar o que é literatura, que eu vou mostrar para eles que literatura começa com ficção, eu falo, agora ninguém vai dar um pio. Ninguém vai falar nada, porque isso aqui, se você não aprender isso, você não vai aprender literatura. Então, muitos conceitos nós temos errados, mesmo com a idade que nós temos. Eu tenho 62 anos, então muita coisa eu aprendi errado. Eu tenho que corrigir, eu tenho que ser humilde o suficiente para... Não, eu aprendi tudo errado. E que é uma coisa que a maioria de nós aprendeu errado, que eu vou falar para vocês, colocar vírgula em português. Eu vou provar para vocês que você está aprendendo errado. E parece que não, né? Parece que não, mas a gente tem que aprender sempre. E só aprende quem acha que não sabe. Se você acha que sabe, se você for arrogante, não, você não precisa, eu sou bom. Quem que não sabe botar uma vírgula? Esse cara é louco. Não tem nada a ver. Você tem que admitir que você precisa aprender. Senão você não aprende. Não é o professor que tem que ser humilde, gente. É o aluno. O professor, eu parto do seguinte princípio. Se eu estou aqui na frente, se eu estou aqui para traduzir alguma coisa para vocês, vocês vêm aqui pedir alguma coisa para mim, eu tenho que saber. Hoje em dia está um seguinte quadro. O professor chega assim, olha, gente, olha, eu não estou aqui para ensinar, tá? E ele vai afastando assim, ó. O corpo fala, ó, eu não estou aqui, tá? Eu não estou aqui, isso aqui não é comigo. Então, sabe como é que é? Nós vamos entrar no debate, né? Então, não é assim, gente. Se o cara está aqui na frente, é porque ele tem coisa para passar. Eu parto desse seguinte princípio. Eu tenho que ter firmeza, confiança no que eu sou. E outra coisa que o brasileiro tem que é muito ruim, é uma baixa autoestima. No Brasil, existe um ditado que só existe nesta terra, que é o seguinte, elogio em boca própria é vitupério. Vitupério, para quem não sabe o que é uma palavra erudita, significa palavrão, quer dizer, você está se ofendendo. Então, na realidade, se você não disser bem de você, quem é que vai dizer bem de você? A sua mãe. Mas é muito óbvio, a sua mãe vai falar bem de você, é óbvio. Entendeu? Então, se você só tem a sua mãe que fala bem de você, você é um idiota, porque você não saiu do cordão umbilical, ainda não cortou. Então, você precisa, sim, se divulgar e tem que ter firmeza no que se fala e convicção. Senão, você não convence ninguém. A primeira coisa para convencer é você ter segurança. Então, uma tradução, ela precisa de um tradutor seguro. Senão, ela não é boa. Então, quando eu falo de escritor, eu vou falar sobre isso também, sobre essa questão da condição. Bom, eu vou me apresentar brevemente. Então, aqui. Eu sou o autor. O que significa autor? Autor é aquele cara que pega aquilo que é comum
ao arcabouço, né, linguístico das pessoas e cria alguma coisa num formato. E o maior formato que eu criei até hoje foram livros, embora eu já tenha feito outras coisas também, apostilas e outras coisas. Mas eu sou autor de 58 livros, de vários assuntos. Não somente de linguística. Eu tenho alguns manuais de gramática, uma gramática minha, eu sou autor de uma gramática. Tenho alguns livros, tenho um livro de revisão para profissionais da área de revisão. Inclusive, quem quiser depois pode me mandar um e-mail, que eu mando um exemplar em PDF. É do curso que eu ministro sobre revisão. Eu tenho alguns livros de história, geografia, filosofia, sociologia, política, livros de contos, romances, poemas e outras coisas. Que eu tenho artes plásticas, eu já fiz várias coisas. Tradutor, eu traduzo 17 idiomas, sou revisor, professor de português e italiano, já dei aula de matemática, inclusive, e palestrante aqui, vocês estão me vendo aqui. Diagramador, por exemplo, um diferencial que não foi falado aqui pela primeira palestrante, mas é importante vocês terem. Por exemplo, vocês pegam memória de tradução, né? Alguém pega o alemão e bota lá numa memória de tradução, num Estúdio da Vida, num Memokill, enfim. Aí, quando vai voltar para o português, as palavras têm tamanhos diferentes. Às vezes, tamanhos muito diferentes. E bagunça totalmente a diagramação do texto final. Então, se você oferecer o serviço de diagramação, que eles chamam de Desktop Publishing, né? DTP, é um diferencial para o seu cliente. Então, procurem também conhecer programas que fazem isso, que ajudam vocês a fazerem isso, porque melhora o serviço que vocês oferecem como tradutor. Eu sou músico também, por isso que eu interferi um pouquinho aqui com um colega. Eu conheço algumas coisas de música, estudei algumas coisas desde molequinho, né? Desde 9 anos de idade que eu estudo. Então, meu primeiro instrumento foi acordeon, né? Para os italianos é fisarmônica, né? Eu já estudei um pouco de gaita, oboé, flauta doce, piano, violão, canto e fiz regência coral. A análise musical e também tem algumas composições, já participei de festival, tirei um 4º lugar uma vez. Crítico de artes. No meu perfil no Poliglotar, lá no site, está escrito crítico de Ares. Não, eu não sou crítico de Ares. Eu não sei se o ar está bom, se está ruim, isso aí eu não entendo nada. Se é ar-condicionado, se não é. Foi um erro de digitação. Crítico de artes. Artes plásticas, ok? Então, eu já fiz muito, então conheço bastante. Quem quiser conhecer um pouquinho de artes plásticas, também eu ministrava um curso, mas agora eu não estou ministrando, porque é muita coisa, é muito amplo, né? Principalmente, por exemplo, quando você vai para a Itália, você percebe que você não sabe absolutamente nada, né? Porque lá é arte em cima de arte. Aliás, eu sou muito fanático pela Itália, tá? Então, quem quiser um dia beber cultura, arte, vá para a Itália, tá? Porque 75% do patrimônio artístico mundial está na Itália. Apenas isso. Naquele piccolo paese, 75%, certo? Não, ela não sabe. Não, é verdade, sim. É impressionante. Florença, por exemplo, você tropeça em obra de arte. Vale a pena, gente. E, para mim, quem quiser saber depois a minha opinião, o Tintoretto, que é um pintor que está em Veneza, é o maior pintor, na minha opinião, do mundo. Ele compôs um quadro de 15 metros que está no Palácio Ducale, em Veneza. É maravilhoso. Quem um dia puder ir lá, vá ver. Vocês vão ficar impressionados. Tá, bom, então já estou fazendo propaganda da Itália. Apreciador de vinhos, gosto muito de vinhos, né? E gosto de cães. Eu já falei aqui, inclusive, que eu consegui um trabalho porque eu coloquei isso no meu currículo. E uma pessoa que era criadora de cães falou, não, esse cara deve ser boa gente, porque ele gosta de cães. Então, ele preferiu o meu trabalho ao trabalho dos outros, porque esse era o diferencial. Além de tradutor, além de revisor, ele é professor e gosta de cachorro. Então, assim, coloquem no currículo de vocês esse tipo de coisa, porque mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Tá? Bom, eu tenho 62 anos, sou casado, natural de São Paulo, tenho uma filha de 29 anos que é arquiteta e gosto de viajar. Né? Quem que não gosta? A única coisa que eu não gosto de viajar é a logística.
que é pesada. Infelizmente, se tivesse um teletransporte e eu pudesse me teletransportar para a Itália, não ficar 12 horas num voo da Alitalia, eu realmente gostaria muito. Entendeu? Se vocês que são italianos aí, podem dar uma sugestão lá para a Alitalia, né? Para colocar um teletransporte aí, porque aqueles voos, vou te contar, são terríveis. E o último ainda atrasou 9 horas. Imagina o que sufoco que a gente passou. Bom, como convencer ou não convencer a quem não leu o original? Então, eu ia falar primeiro sobre os fanáticos, mas um pouquinho antes dos fanáticos, eu vou falar de uma coisa muito importante que muitas pessoas aqui usam e devem usar, mas com sabedoria, que são os tradutores automáticos, as traduções de máquina, que vocês pegam o Google Translator, é o mais popular, né? Então, a primeira coisa que não está mais convencendo, ou talvez não tenha nunca convencido, é utilizar uma tradução de máquina sem fazer revisão. Isso é muito grave. É óbvio? É, mas eu vou mostrar para vocês o que é uma tradução feita com o Google, publicada numa coisa muito importante para turistas, numa cidade extremamente importante, e que, desculpem os italianos aqui presentes, mas é uma coisa vergonhosa. Nós temos um cidadão aqui na televisão que tudo ele fala, é uma vergonha. Né? Vocês conhecem, é um tal de Boris, aí, é um idiota, mas ele fala, é uma vergonha. Então, é uma vergonha terem publicado uma coisa assim. Tá? Então, isso foi tirado, nitidamente foi tirado do Google. Eles não tiveram a cara de pau de dar para um revisor de língua portuguesa e fizeram uma divulgação de um livro de Florença. Isso é um absurdo para turistas, as pessoas compram, e aí, quando elas vão ler um nativo, o cara vai ler, ele vai dizer, mas o que é isso aqui? É um desrespeito com a pessoa que está lendo. Certo? Então, porque você tem que respeitar o seu interlocutor, a pessoa que vai receber o texto. Certo? Você tem que respeitar, você tem que escrever na língua dele. Então, não se atrevam a fazer versões se vocês não dominarem a língua dos outros, porque a língua dos outros é a língua dos outros. Vocês têm que tomar cuidado. Procurem saber muito bem como traduzir. Então, uma revisão é fundamental. O papel do revisor... Deixa eu pegar o meu aqui. Está aqui. O papel do revisor é fundamental. Eu vou mostrar para vocês o livro. Esse livro aqui é um livro para turistas que descreve muito bem a cidade de Florença. Em português é Florença, em italiano Firenze. Né? Então, é muito bonito, é todo muito bem diagramado, segue bem o original, porque eu consegui ver. Mas, quando você começa a ler, você fica estarrecido. Ué, de onde eles tiraram essa tradução, gente? Do Google, não tem como. Se você pegar o original, é ridícula, entendeu? É uma tradução que erra, tem erros de concordância. Eles não fizeram revisão nenhuma, mas sabe que nenhuma? Então, eu comprei, eu gastei... Hã? É uma editora, acho que é europeia, deixa eu ver. Lego Impressora, tradução International Service, é a tradutora ATS Editora, uma editora de livros de turismo, né? E tudo bem mostrar as obras, mas isso não importa. Não importa, porque o leitor não é bobo, o leitor não é retardado, ele sabe a língua dele. Pelo amor de Deus, gente. Então, alguns erros bem ruins que eu vi lá. Por exemplo, em português, a palavra informações, né? Quem realmente conhece o português sabe que algumas coisas são típicas do português. A cedilha, por exemplo, é típica nossa, tem no espanhol, no francês. Mas estava com cedilha, só que ons, né? Quem conhece português sabe que tem o til. Em inglês é tilde, né? Tilde, em italiano também tilde, mas é aquele sinal. Aliás, não sei se vocês sabem a origem do til. O til não passa de um N. É o desenho de um N. É que do latim para o português, durante os séculos, por exemplo, a palavra ação, né? Era actionem, né? Depois virou actione, action, esse on final, depois passou para cima do A. Ação. E o cedilha nada mais é do que um S, é o desenho de um S. Era o C com o som de S. Então, de account, que ficaria account, eles colocaram um S no meio do C, depois ele veio para baixo. Ação. Entende? Então, esse tipo de coisa é importante, porque senão você pronuncia errado. E sabe como é que eles fizeram isso? Eles colocaram um acento grave, informações com acento grave no O. Porque as máquinas italianas, o italiano só tem acento grave
e acento agudo, certo? O acento agudo em italiano é só no E. Perché, não é? O que é só no E. E as outras vogais, elas têm acento grave. Pó, né? É com acento grave. Então, como não tem o tio, eles não sequer se deram ao trabalho de alterar no computador o idioma. Sequer se deram ao trabalho de fazer isso. E existem caracteres no sistema ASC, né, que você põe alt alguma coisa e você põe o tio lá. Você é uma pessoa que não tem um pingo de cuidado. Façam isso com os clientes de vocês para vocês verem o que vai acontecer. Não vai convencer ninguém. E depois eles põem informações turísticas também com acento grave. Quer dizer, e muitas palavras sem acento, palavras sem concordância, a vale. Florença fica numa vale. Que vale? É vale masculino em português. Então, assim, infelizmente isso acontece. E é publicado. O leitor não vai se convencer. Então, por favor, não fazer nada em tradução é você jogar para o Google, deixar sem revisão, depois vocês vão tomar um pau do cliente que vocês não vão ver. Vocês vão ficar tortos, certo? Não façam isso. Vocês, por favor, revisem muito bem antes de entregar. Não compensa vocês ficarem, às vezes, um pouquinho à noite, tal, compensa, porque depois vocês vão ter algo de volta muito, muito consistente. Tá certo, gente? Então, o que convence? Ser caprichoso. Isso convence. Certo? Fazer tradução porca, editar, ainda mais uma editora fazer isso, é terrível. Hã? Formatação, exatamente. Você não pode não caprichar. É o seu nome que está indo lá. O que é fanático? Fanático, por exemplo, é um cidadão que lê histórias em quadrinhos da Marvel. Certo? O cara lê aquelas histórias, está acostumado com aqueles personagens. Ele não quer que você escreva numa linguagem, por exemplo, mais erudita, mais corretinha. Jamais você vai poder conjugar o imperativo como nós conjugamos corretamente. Não, você não pode falar assim, dê-me um copo de água. Imagina, de hipótese nenhuma. Me dá um copo aí. Então, vocês também têm que saber, teoricamente, errar para a tradução, porque o público é outro. Então, isso vai convencer. Você vem aqui falar que a gente tem que errar. Não sou eu que tenho que falar que tem que errar. É o público. Eles vão ler. E tem editoras que pagam vocês para traduzir desse jeito. Se você não fizer, eles tiram você como tradutor, põe outro. Põe um cara novinho, que gosta de jogo, que gosta de game, gosta de Marvel, e que vai escrever do jeito da garotada. Você tem que escrever do jeito da galera. Certo? Isso vai convencer. Então, agora, só pode errar quem conhece. Se você conhece bem, você sabe que você pode desviar. E você está desviando propositalmente. Tá? Então, misturar o tu com você, como é comum na fala coloquial brasileira, né? Inclusive o você é muito mais abundante do que o tu aqui no Brasil, e quem usa tu erra na conjugação, mesmo o pessoal do Rio Grande do Sul, no Nordeste, eles falam tu vai, né? Não é tu vais. Né? Então, nós temos esse problema. Quem vai traduzir cordel, por exemplo, vai ver muito isso. Né? Alguns errinhos e tal. Mas você não vai convencer o leitor se você fizer tudo no bonitinho, corretinho. Eu tive uma experiência nesse sentido. Peguei um site de games para traduzir, aí o bobão aqui, né? Não, vou fazer bonitinho, né? Não vou errar nada, não sei o quê. Não convenceu. Não convenceu, porque eu tenho que escrever na língua deles. Tá certo? Então, assim, deixei de pegar outros serviços. Tá certo? Então, o que convence é aquilo que é sociolinguisticamente aceitável. Não aquilo que é gramaticalmente aceitável apenas. Ok? Então, vocês têm que ter visão sociolinguística para ser um bom tradutor. Ok? Então, fanático, você não muda a cabeça dele. Não adianta. Fanático vem de fã. Ele é o fã das histórias. Tem até fanzine, né? Tem, que é a revista do fã. Tem várias coisas de fã que você traduz. E é um mercado... Não sei se você sabe, mas as histórias e quadrinhos e os desenhos animados são a maior indústria de arte do mundo. Né? Então, é um território vastíssimo para ser explorado na tradução. Vocês têm um caminho muito grande. Existe até Maquiavel, histórias em quadrinho. Tem várias coisas muito sérias, inclusive
texto de filosofia traduzido para quadrinhos, o Capital em quadrinhos do Marx. Então, assim, é possível grandes obras também serem feitas nesse formato. Escrita que não atinge o leitor não convence. Em tradução, muito menos. Exatamente o que eu falei. Se o público não se convencer, não adianta. Se você pegar um poema infantil e começar a colocar coisas meio fortes ali, os pais vão te massacrar. Então, ser erudito para além da compreensão, que eu fui com os games. Eu não posso usar uma linguagem que não é do leitor. Ter construções estranhas ao idioma, que é o que esse livro aqui fez. Errar na concordância. E o conhecido modo de críticos atribuírem ao autor. Alguns críticos já desvendaram um pouco da obra. Por exemplo, eu vou citar um caso muito bom que eu peguei outro dia. Eu já conhecia, mas eu peguei este livro, Edgar Allan Poe, The Heaven, O Corvo, que é um poema famoso do Poe. Para quem não sabe, Edgar Allan Poe foi um escritor de língua inglesa, que é, vamos dizer assim, um dos símbolos do romantismo e que influenciou o Baudelaire para, inclusive, criar o simbolismo. Ele é um dos pais remotos, digamos assim, do simbolismo. E o Corvo, que é um poema bem emblemático, que é muito musical, ele foi traduzido em português por dois monstros sagrados da literatura. Um deles é Machado de Assis e o outro Fernando Pessoa. E este livro, ele traz as duas traduções, traz o original, traz um texto do Edgar Allan Poe, que é muito bom, que é a Filosofia da Composição, em que ele fala do corvo e fala de como ele construiu o corvo e alguns críticos que mostram as diferenças, analisam as diferenças entre a tradução do Machado e a do Fernando Pessoa. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que o Machado de Assis era mais prosador do que poeta. Ele não é reconhecido pelos poemas que ele fez. Ele é reconhecido muito mais pelos livros, pelos romances e contos. E ele, então, como poeta, ele não era tão fluido quanto o Fernando Pessoa, que, ao contrário, era mais reconhecido como poeta do que como prosador. Então, o texto do Machado de Assis, para quem é leitor e que não conhece o Corvo original, ele é muito mais duro, no sentido de que não tem a fluidez do ritmo que a poesia exige. É típico de um prosador, porque a prosa é muito menos marcada pelo ritmo do que a poesia. O que caracteriza fundamentalmente, segundo Otávio Paz, um grande crítico mexicano, a poesia não é a rima, é o ritmo. Então, a poesia está muito associada com a música, por isso desde que surgiu. E o que acontece é que o Fernando Pessoa, conhecedor muito profundo do inglês, ele se expressava em inglês, foi educado em inglês na África do Sul, ele escreveu a tradução e ainda, quando publicou, ele escreveu o seguinte, traduzida com o mesmo ritmo do poema original. Ele procurou preservar, porque ele sabia daquilo, e ele era poeta, conhecia muito mais profundamente do que o Machado de Assis. Agora, convenhamos, né? Um cara vem aqui na frente, não é famoso nem nada, fica berrando aqui para todo mundo, falando mal do Machado de Assis. Vocês devem estar pensando, mas que cara mais arrogante. Não, gente, não sou eu. É que o texto dele realmente tem algumas condições. Não é porque é o Machado de Assis que ele não errava. O Bill Gates, na primeira apresentação do Office, foi um vexame que não entrou. Não entrou. Entendeu? Então, assim, todo mundo é passível de erros. Todo mundo. O Albert Einstein, né, que foi o maior gênio da humanidade, ele caiu numa armadilha feita por um filósofo americano, Santayana, que dizia que nós só usávamos 10% do cérebro. Se você usar só 10% do cérebro, você está vegetando. Isso é ridículo. E ele falou, não, tem algumas atividades realmente que parece que a gente só usa 10%. Não tem nada a ver. Isso aí é uma informação que não se comprova pela ciência hoje. Eu estou falando aqui com vocês, estou usando mais de 99% do cérebro, agora. Entendeu? Então, uma pessoa que usa 10% do cérebro está vegetando. Isso aí é uma coisa popular. Cuidado para não se impregnarem também de coisas populares, não científicas. Bom,
Tudo depende da condição gramatical ou da gramaticalidade do texto. Bom, o que é uma gramaticalidade? Você não pode pegar estruturas de outro idioma e jogar no nosso. Quem fazia isso com uma certa habilidade era um escritor português chamado Eça de Queiroz. Ele introduziu no português muitos galicismos, muitos usos franceses, né? E agora também tem uma coisa muito complicada, que existem algumas coisas que já estão incorporadas ao português, e algumas pessoas querem dizer que aquilo não é português. Aí ficam inventando que são estrangeirismos, mas isso já tem mais de séculos que são coisas utilizadas. Existe uma apostila da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, que ela proíbe que vocês usem determinado tipo de preposição. Eu nem vou usar para vocês não saberem o que é. Mas ela é legítima. Eles falam que é francesismo, é galicismo. Não, gente. Então, não fiquem inventando mais do que é. Entendeu? Como existem coisas que são absurdas, mas a gente, às vezes, tem que ceder. Por exemplo, se você falar os anos 80, vocês não está errado. Por quê? Porque são 10 anos. Está no plural. Só que quem é que fala isso? Quem é que escreve um Szinho do lado lá? Não escreve. A gente está sendo gramatical demais. Nos Estados Unidos, em textos ingleses, você vê o Szinho lá. The 70s. E você coloca um Szinho. Eles estão fazendo a concordância. Certo? Então, assim, cuidado para não ser gramatical demais, né, fora do uso, e também para não cometer a gramaticalidade. Se pegar coisas de outras línguas e querer inventar aqui. Por exemplo, downloadar. Porque você não pode baixar um arquivo. Você tem que downloadar um arquivo. É muito feio. Além disso, eu acho que fere um pouco o espírito do idioma. Resetar. Aí eu falei para o cara que eu ia dar um reset. Ele falou, não é reset. É reset. Aí eu falei, tá bom. Quer dizer, que eu preciso falar direito para ir lá, para colocar o dedo lá e para a máquina voltar a funcionar. Por que não fala reinicializar? Muito mais fácil. Quer dizer, dentro do português. Então, essas coisas de mania, isso acontece em todas as gerações, existia isso. Antes era o francês a língua mais divulgada, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas não é o número de palavras internacionais, não é do inglês. O maior número de palavras internacionais, até hoje, é do francês. Por exemplo, na área de balé, na área de culinária, na área de hotelaria, tem muita coisa ainda de palavras francesas que são internacionais. Tem mais palavras francesas internacionais do que inglesas. Entendeu? Então, assim, já existiu a moda de ficar copiando modos franceses, agora é modos ingleses de falar, de se expressar. Né? Agora, deletar, por exemplo, já existe no latim. É aceitável. Outra coisa que também a gente não sabe, o português, o rapaz aqui está falando de línguas latinas, o português não é derivado diretamente do latim. Isso é um erro também, que as pessoas não sabem. O português, ele veio do galaico, do galego, galaico-português, como vocês estudavam lá no trovadorismo. O galaico-português bebeu as fontes do latim. E não é do latim inteiro, é do latim vulgar e do acusativo, que é um caso do latim. Então, não é do latim clássico que o português deriva. Então, assim, a gente tem que conhecer as coisas para não ficar falando asneira. Entendeu? Então, precisão em tradução é absolutamente fundamental. Vocês têm que saber o que vocês estão falando, para quem vocês estão falando e a fonte correta. Então, o professor de português, o tradutor, tem que ser uma enciclopédia. Ele tem que ser. Não tem outro jeito. Ele tem que ter um conhecimento enciclopédico. Tem uma professora na faculdade que falava isso. E é verdade. Nós temos que dominar regras. De tanto usar, vocês acabam aprendendo. Não é? Nós acabamos fazendo o correto, que é o que a gente tem que fazer. Pelo menos a tradução tem que ser limpa. Certo? Bom, erros pragmáticos. O que são erros pragmáticos? Uma professora de italiano, que ela não era brasileira, obviamente, né? Então ela chegou aqui e falou assim para as meninas numa classe que elas não faziam a lição de casa, né? Que elas eram umas vagabundas. Falou exatamente isso. Tinha um diplomata senegalês que veio para o Brasil, aprendeu com português de Portugal, chegou ao supermercado e falou assim, eu queria falar com a colega sua, aquela rapariga. E a menina era nordestina. Então, eu pergunto a vocês, o que ele cometeu? O que eles cometeram? Erros pragmáticos. Porque tanto vagabundas no Brasil como rapariga no Nordeste
significam prostitutas. Então, esses erros pragmáticos, vocês não podem cometer, são os piores erros. Em inglês tem, se vocês forem na Austrália, vocês vão ter expressões que eles abominam. Se vocês forem na Espanha, tem expressões, tem, e na Colômbia, em vários lugares vocês vão ver isso daí. Então, vocês têm que conhecer a língua pela prática, pelo uso. Existem hoje dicionários de uso, gramáticas de uso. Não é mais a gramática normativa só que conta. Procurem ver gramáticas de uso do português. Tem uma professora da Unesp, muito boa essa gramática. O leitor pode perceber que a tradução está ruim? Pode. Vocês perceberam que esse azul que eu estou usando é o mesmo do logotipo do Poliglotar? O azul Poliglotar, olha lá. Se vocês perceberam o azul, por que o leitor não vai perceber na língua dele que tem algum problema? Ele não é idiota, ele vai perceber. Então não adianta vocês acharem, não, isso aí não vai passar. Isso aí vai passar. Não é assim não, gente. Não vai passar. Uma hora vocês vão receber o retorno desse erro que vocês fizeram. Traduções envelhecem. Traduções envelhecem. Vou tirar isso aqui, vai. Não se pode traduzir sem ter o mais absoluto respeito pelo original. E, paradoxalmente, sem um atrevimento ocasional de desrespeitar a letra do original, exatamente para lhe captar melhor o espírito. Milor Fernandes foi um grande tradutor, principalmente em literatura. Então, ele diz que, ao mesmo tempo, você tem que respeitar o original e desrespeitar o original. Quando que você tem que respeitar o original? Quando você tem que ser preciso e você não pode trair o que o cara fez. E, ao mesmo tempo, você tem que captar o espírito do leitor, não tem que ser tão literal. Isso, em tradução literária, é muito importante. E é muito mais difícil traduzir literatura por causa disso, por causa dos duplos sentidos. Então, não se atrevam a querer já começar a literatura pelos clássicos. Ah, não, eu mereço, eu sou o bom, eu estudei na USP, eu vou começar a traduzir Tolstói. Não, peraí, gente, não é assim. Né? Vamos devagar. Vamos traduzir textos aí. Existem algumas editoras que vocês podem traduzir de graça, mas em troca da publicação e de participação nas vendas. Uma delas é uma italiana chamada Tech Time. Vocês podem entrar na internet e traduzir em livros literários. Eu já traduzi 2 livros por lá. Então, vocês podem fazer essa experiência como novos. Vocês vão pegar autores novos e com textos mais simples. Captei a sua mensagem, amado mestre. Tinha uma personagem do Chico Anísio que falava isso, né, na escola dos professores. Então, você tem que captar o que o cidadão fala. Não é exatamente o literal. Tá? Isso é que convence. Não é o literal. A cada geração, novos jeitos de captar e trazer para agora com a certeza. Isso é trair? As traduções envelhecem. A tradução do Machado de Assis hoje não seria aceita, apesar dele ser Machado de Assis. Ninguém fala tu, ó tu que estás aí, não sei o quê. Ninguém fala isso, gente. Não convence. Ou você aí. É lógico. Não dá, não é no começo do século XXI. Que a gente vai. Ele escreveu no começo do século XX. Inclusive, ele poderia ganhar um Nobel, porque o Nobel foi instituído em 1901. Né? Ele poderia ganhar. Como o Brasil não se divulga, o Machado de Assis era um merecedor de Nobel. Ele era. Seria tranquilamente. Mas a gente nunca se divulga. Nós não temos um prêmio Nobel. O Chile tem 2 de literatura. A Argentina tem 5. O Brasil não tem um prêmio Nobel de nada. Tem 2. O português tem o Saramago e tem um na área de ciência, de física, de medicina. Eles não gostam desse prêmio de medicina desses caras, tá? Porque era sobre choques, né, para pessoas com problemas psiquiátricos. Mas nós não temos um prêmio Nobel. Quer dizer, é isso que é não se divulgar. Né? No Brasil não se divulga. Bom, italianos falastrões. Tradutore, traditore. Sai para lá. Mauro, o que significa tradutore, traditore? Então, tradutor, traidor. Agora eu vou provar que vocês, italianos, falam demais e que vocês estão errados, porque tradutor não é traidor. Não é de jeito nenhum. Você, o colega, que você é tradutor, multitradutor, o Juliano, um pai de família e tal, diante de todo mundo aqui, Juliano, você vai dizer para o Mauro, olhando bem, você se considera um traidor? Não. Tá vendo? Cassiana, você que deve ter namorado, teve, enfim, você se considera
considera uma traidora? Não. Tá vendo, gente? Tá vendo? Olha, você é traidor? Poliamor. Poliamor. Mas todas elas você não trai, né? Você pega um conjunto e mantém-se fiel a todas elas. Então, mas tradutor não é traidor, por quê? Porque traduzir não é trair, gente. Eu me mato para traduzir e vocês alegam que eu traio o original. Mas que coisa volete? Coisa volete. O que significa esse gesto aqui, ô Mauro? Você que deu aula de gestos lá? O que é esse gesto? É o gesto mais famoso dos italianos, né? É como assim? Como assim? Agora, o significado desse gesto aí eu vou explicar, discordando do meu colega lá. Por que os italianos inventaram esse gesto? Eu já falei para ele também. Os italianos foram os caras que inventaram os bancos. Se vocês quiserem saber quem foram os maiores ladrões da história, foram os italianos, porque eles inventaram os bancos, né? Então, e foi em Siena que começou isso, né? Então, como eles eram grandes financistas, eles só pensam em dinheiro, né? Em Florença, então, nossa senhora, só pensam em dinheiro. E aí eles recolhiam dinheiro com a mão e faziam assim, ó. Esse é o significado. Quando eu falei isso para o italiano, ele queria me bater. Não, mas não é brincadeira, isso aí é brincadeira. Mas esse maquê aí, ninguém sabe a origem, né? Ninguém sabe a origem desses gestos italianos. Tem muito gesto. Bom, vamos terminar. Bom, o significado do gesto italiano, eu já falei, é brincadeira isso aí, tá? Mas é só para a gente descontrair. Trair, não. O que o tradutor faz é trazer, não é trair. Certo? Que estalo? O que é estalo, gente? Estalo é a minha tradução pessoal para a palavra insight. Insight é uma coisa que é de uma teoria de educação de um cara chamado Thorndike. Quem não sabe é de ensaio e erro. Ele dizia que nós aprendemos por ensaio e erro. Uma coisa que eu detesto é quando as pessoas dizem assim, eu tenho que aprender com os meus erros. E estufa o peito, porque a mídia falou isso e ele repete. O jogador de futebol fala isso toda hora. Ah, vou aprender com os meus erros. Tá? Meu filho, se aprender com os seus erros, você vai continuar errando. Porque errando se aprende a errar. Você só aprende quando você acerta, criatura. Isso é uma teoria do Thorndike, chamada teoria do ensaio e erro. Ele diz que você aprende. De tanto ensaiar, você tem um acerto casual. E aí você tem um insight, que é uma iluminação. E eu traduzo como estalo. Você tem um clique mental. Quando você tem esse estalo, você começa a aprender. Você só aprende quando você reproduz corretamente aquilo que você aprendeu. Então, não venha com essa conversa, para mim não cabe que se aprende com erro. Você só aprende acertando. A civilização é fruto dos acertos, não dos erros. Errar é humano, mas corrigir também é. Acertar também é. Tá? Então, é isso que eu falo. Então, eu tive esse estalo. E na internet o pessoal, que legal, o professor teve um estalo aí, de trazer, pelo menos 62 anos, se eu não tiver um insight na vida também, eu me mato, né? Bom, Milor Fernandes, artista multiplataforma, dizia, de todas as tarefas a que me dediquei, considero a tradução a mais difícil das empreitadas intelectuais. Aí, quando eu escrevi um negócio desse num grupo de WhatsApp, eles me chamaram de pessimista, você desestimula os mais jovens, você tem medo da concorrência, porque eu falei que tradução é uma coisa muito difícil. Gente, não é porque é difícil que ninguém pode fazer. Talvez seja até o contrário. Por que você vai fazer uma coisa fácil? Você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ser valorizado. Então, não significa que vocês devam desanimar. Tá? Em viagens internacionais, o que existe de mais dinheiro para ser trocado é a passagem. Realmente, eu fiz essa brincadeira com a personagem de Chico Anísio, é mentira terta, não é mentira, é verdade. O mais caro em viagens é o transporte. Porque a gente só pensa no transporte do avião, mas tem carro, táxi, bicicleta, tem tudo que é coisa. Vocês não imaginam o tempo que se gasta e o dinheiro que se gasta. Se vocês fizerem no lápis, é a maior despesa. Então, traduzir é um trazer e é custoso. Vocês precisam investir. Olha, amigo, olha, isso aqui é uma coisa que já aconteceu comigo, tá? A língua de destino. Diga com a máxima calma a essa multidão que me segue, que eu não tenho a menor ideia de para onde estou indo. Então, eu vou chegar para o meu amigo aqui, né, para o Juliano, e falar para ele, ele é o meu imediato, o profeta dirigindo-se ao seu imediato, tem um imediato de profeta, na piada. Aí, ele fala exatamente isso no livro Curtindo a Crise, o Júlio Lobos, escritor.
É um profeta, né? Ele chega para o Eminé e fala assim, você olha para essa multidão toda aí e fala com a máxima calma, que eu não tenho a menor ideia para onde eu estou indo. Às vezes, na tradução, gente, a gente fica assim. E como é que a gente faz? Vai pedir ajuda para quem? Não tem no Google. E aconteceu comigo um caso curiosíssimo, que foi o seguinte. Uma agência pediu para eu traduzir algumas coisas de tarifas e taxas de voo. Tá? E o que acontece? Um professor, como eu estou aqui, ele foi fazer um congresso nos Estados Unidos, mas houve uma superlotação no voo, overbooking. E ele perdeu. Ele era o cara que abriu o congresso. Ele não conseguiu chegar a tempo. A imagem dele foi muito prejudicada. Ele processou a companhia aérea, só que ele tinha que fazer algumas conexões, não sei se você sabe, mas nem tudo sai de São Paulo diretamente para uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. Não é assim. Lá se anda de avião para caramba. Então ele fez umas 3 ou 4 conexões. Tem que parar em hotel. Aí o juiz queria saber, porque o juiz não é obrigado a saber o que está sendo cobrado ali. Ele queria saber que tarifa que era aquela, que taxa que era aquela. Só que cada cidade americana, cada aeroporto diferente, tem uma legislação própria, com taxas e tarifas próprias e com siglas próprias. E eu tinha que traduzir isso para o juiz. E cadê o Google? A agência que me contratou, eu cheguei para ela e falei, como é que faz isso agora? Ah, não sei. E aí? Aí eu tive que me matar em sites internacionais de aeroporto para decifrar sigla por sigla, inclusive os aeroportos têm siglas, né? Todos eles são conhecidos por sigla. Depois, mostrar o significado da sigla e por que eles existem, inclusive citar a lei, porque o juiz vai se pegar nisso. Não sei qual foi o resultado, porque é sigiloso, a gente não pode nem dizer qual é a empresa. O que acontece é que, como não houve reclamação, né, eu não ganhei nada mais por isso, mas eu fiz a tradução, e é isso que vocês têm que ver. Vocês têm que fazer uma tradução muito boa. E é isso que eu fiz. Tem que pesquisar, gente. Então, por isso que eu falei, às vezes você se encontra nessa situação. Você tem que dar um jeito de sair, para convencer. Ok? Bom, o tradutor baseado no Google não está convencendo mais, gente. O Google é bom, é rápido, vocês têm volumes muito grandes para traduzir, ajuda, mas sem revisão dá isso aqui que aconteceu nesse livro. Bom, polêmicas à parte, eu não vou polemizar, porque tem gente aqui que vai defender o Google até a morte. Eu não vou polemizar, gente. Pelo amor de Deus, não é o meu objetivo falar de Google. E a língua de destino? A língua de destino, muita gente fala aqui, não, eu vou aprender inglês, vou aprender isso. Mas e o português, gente? Eu tenho visto nas revisões erros crassos. As pessoas estão... Tem uma dona de uma agência que falou que ela estava desanimada com a humanidade por ler traduções em português tão ruins. Ela falou isso. Eu falei, nossa, gente, você está pessimista. Ela falou, não, eu tenho mais de 20 anos nessa profissão e só estou vendo piorar. As pessoas não estão aprendendo mais o português, gente. Tá? Então, eu ministro um curso de revisão com 28 aulas, que eu dou uma revisão completa do português, por e-mail, eu pego o texto um por um, customizado, com as necessidades de cada um. E, ao final, eu envio para o aluno um livro que eu escrevi sobre revisão profissional, para profissionais. Tá? Muito mais baseado na técnica, muito mais baseado na questão da precisão da linguagem do que no mercado e nada disso, porque o mercado é consequência. Bom, respeitem-na, porque é uma senhora de respeito. É lógico que nós temos que respeitar a nossa língua em primeiro lugar, gente. Eu estou com um crachá assim com um monte de bandeirinha aqui, mas a principal é a do meu país. Né? Não fiquem falando de destino com ela, por favor, sem diversações. Destino não significa que vocês vão querer saber o destino da língua. Adivinhar, outra coisa, não adivinhem. Em italiano, eu peguei uma tradução uma vez do Ítalo Calvino, que é um escritor que você deve já, obviamente, ouviu falar, que é do século XX, um dos mais interessantes, um escritor fantástico. Tem um livro dele, Por que Ler os Clássicos, é recomendadíssimo. E ele tem um texto que é o Il Cavaliere Inesistente, não, Il Visconte di Mezzato, que é um visconde partido ao meio, que era o lado bom e o lado ruim. Eu vou terminar. E aí, uma hora, ele desce do cavalo. Em português, descer do cavalo é apear. E a pessoa traduziu como teve pena. Ela confundiu apear com apiedar-se. Isso é um erro crasso. O cara que chegou lá e viu, ele não estava entendendo nada, porque o contexto não dizia pena. Então, cuidado com falsos cognatos, tá, gente? Isso aí mata a tradução. E foi o tema lá
da palestra do Mauro, né? Os falsos cognatos em italiano, né? Pasto, por exemplo, é do pasto ao prado, né? Dal pascolo al prato, não é? Em italiano. Então, não inventem, não adivinhem. Por exemplo, em italiano, poluição, vocês não podem chegar, tudo que é ão em português não é oni em italiano. Pelo amor de Deus, não façam isso. Poluição, vocês jamais podem chegar a falar polluzione, que o nosso amigo lá sabe o que é. O que é polluzione? Polluzione, em português, significa poluição. Sabe o que é poluição? É quando uma pessoa, um homem, tem um sonho erótico e ele ejacula à noite. Isso é poluição. Não, sério, gente, é isso que é poluição. Então, em italiano, poluição é inquinamento. Então, não adivinhem, gente, não tentem adivinhar. Um cara chegou numa farmácia e foi pedir um remédio para prigione di ventre. Não existe isso. No mínimo é costipazione, né? Ou arresto de tinta, que é o mais popular. Mas, assim, costipazione, o cara vai entender. Então, não inventem. Entendeu? Não inventem, porque vocês vão passar ridículo. Tá? Na língua dos outros, então, não inventem. Não vão convencer. Machado, Pessoa e Poe. É possível conciliar erudição e intuição? Sim, os dois provaram. O Machado, Pessoa, traduzindo Poe. Só que o Machado foi um pouco mais duro, porque era mais prosador. O Fernando Pessoa melhor, mas não convenceriam hoje. Porque ninguém chega a falar assim, vós, senhor ou senhora, podeis... Vocês usam voz? Você usa voz? Você usa quando você reza. Quando você reza, só em oração. Ninguém nunca mais usa voz. Você já viu alguém falar vós vades? Eu tenho 62 anos, nunca vi na minha vida, nem escrito. Voz desapareceu do português. Do português contemporâneo. Sim. E ser escritor. Por que alguns falam que para traduzir literatura é melhor ser escritor? Eu sou escritor, eu tive o privilégio de escrever, como professor escritor, um poema em homenagem aos professores e ganhei o primeiro lugar num concurso brasileiro com 1.700 colegas. Eu ganhei um computador, que é o computador que eu uso até hoje. Então, eu posso dizer, e eu falo para vocês, que eu consigo traduzir muito bem poesia, porque eu sou um poeta. Eu tenho 11 livros publicados de poesia. E participei do maior concurso internacional de poesia do mundo, que é o concurso Nocide. Quem quiser, que tiver, que pode escrever, que é na Itália. Teve uma brasileira só que ganhou, na Calábria, em Reggio Calabria. É reconhecido pela Unesco. É um concurso importantíssimo. Eu tive uma menção. Ganhar é quase impossível, mas estar entre os que receberam menção, a primeira vez que eu participei, é uma honra muito grande. E foi publicado o meu poema no livro daquele ano. Então, eu posso dizer que eu tenho reconhecimento como escritor. Não sou famoso, não ganho dinheiro com isso. Mas eu sei escrever poesia. Eu sei. Então, para mim, seria mais fácil traduzir poesia. Eu traduzi recentemente um livro de espanhol. Foi bem tranquilo para mim. Entendeu? Então, é importante. Agora, não precisa ser escritor famoso. Você pode ser aquele cara que conhece as técnicas literárias. E ser escritor é simplesmente o cara que escreve. É o cara que escreve e traduz no papel. Ele pode não publicar para ninguém, mas ele sabe fazer. Como o rapaz aqui, ele é cantor, ele não tem projeção, tá, mas ele não é o Caetano Veloso, entendeu? Mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, a conveniência. Então, o que é conveniente? Aquilo que o leitor diz. Todo escritor é temporal. Essa história de atemporalidade é mentira, porque hoje você não conseguiria pegar o Aristóteles, né, e traduzir exatamente como ele... Vocês têm que colocar no contexto. Um erro crasso de tradução, não sei se vocês aqui conhecem, Machiavelli, que é o pai da ciência política no mundo, nunca escreveu Os fins justificam os meios. Eu vou repetir. Machiavelli nunca escreveu Os fins justificam os meios. Um erro de tradução que dura 500 anos. 500 anos. Então, isso foi conveniente para os editores colocar isso. Entendeu? Ele não escreveu isso. Está no Príncipe, capítulo 15, quem quiser olhar. E o nome do livro não deveria ser o Príncipe, porque em latim é De Principatibus, que é do Principado. Tem erros crassos. Nunca houve uma tradução em português decente do Príncipe. Bom, o leitor não é bobo, gente. Então, eu que não sou nenhum... Eu estudei... Quando eu vi, mas cadê essa frase aqui? Não tem nada a ver. Então, chega uma hora que cai a máscara. Pode demorar 500 anos, mas cai a máscara. E o final é o seguinte, sou eu, né?
Então, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato ritondale, br@hotmail.com, meu e-mail. Eu mando para vocês o livro de revisão, gratuitamente, e tenho o curso de revisão para vocês. Obrigado pela atenção, pela generosidade de todos. E os italianos que me desculpem aí as críticas, tá? Não são todos, né? Tem alguns italianos muito simpáticos, como é o caso do Mauro. Então é isso aí. Gente, obrigado.